Olá, sou do canal Coexistindo Espiritualizando e venho mais uma vez dar continuidade à obra que nós estamos lendo, de Álvares de Azevedo. Hoje eu vou ler um poema que ele fez. Todo mundo sabe que Álvares de Azevedo era uma pessoa, tem assim, uma certa estranheza, porque ele tinha muitas qualidades. Mas ele tinha uma obsessão, não que isso não seja uma qualidade ou um defeito, eu não sei, uma mania talvez. Ele tinha obsessão pela morte, então ele gostava muito desse tema, dessa coisa da morte, do morrer jovem, tanto é que ele morreu aos 21 anos. Então tem um poema aqui que ele fez, eu não sei se ele deve ter feito para alguém, ele usou até um trechinho de Thomas More. Eu não irei ler, só vou ler o poema porque já é muito extenso. E vamos ver a quem ele dedicou esse poema. Pelo andar da leitura, nós vamos conseguir entender para quem realmente ele fez esse poema. Lá bem na extrema, chama-se Virgem Morta. Lá bem na extrema da floresta virgem, onde na praia em flor o mar suspira, e quando geme a brisa do crepúsculo, mais poesia do arrebol transpira. Nas horas em que a tarde, moribunda, as nuvens roxas desmaiando corta, no leito mole da molhada areia, manso repousem a beleza morta. Irmã chorosa a suspirar desfolhe, no seu dormir da laranjeira as flores, vistam-na de cetim e o véu de noiva, lhe desdobrem da face nos polares. Vaguei em torno de saudosas virgens, errando a noite a lamentosa turma, nos cânticos de amor e de saudade. Junto às ondas do mar a virgem durma, a brisa da saudade suspirando, ai, na tarde misteriosa e bela, entregarei as cordas do alaúde e irei meus sonhos prantear por ela. Quero eu mesmo de rosa o leito encher-lhe e de amorosos prantos perfumá-la, e a essência dos cânticos divinos no túmulo da Virgem derramá-la. Que importa que ela durma descorada e velasse o palor a cor do pejo? Quero a delícia que o amor sonhava, nos lábios dela pressentir num beijo. Desbotada coroa do poeta, foi ela mesma quem prendeu-lhe flores, uniu-as ao sacrário de seu peito, ainda virgem do alento dos amores, na minha fronte rio de ti passado. Dos sepulcros o vento peregrino, irei eu mesmo desfolhar-te agora, da fronte dela no palor divino. E tudo eu sonhava, e presunçoso, da esperança o licor sorvi sedento. Ah, que tudo passou, só tenho agora o sorriso de um anjo macilento. Ó minha amante, minha doce virgem, eu não te profanei, e dormes pura, no sono do mistério, qual na vida pode sonhar apenas na aventura. Bem cedo, ao menos eu serei contigo, na dor do coração a morte leio. Ponderei amanhã, talvez, meus lábios, da irmã dos anjos encostar no seio. E tu, vida que amei pelos teus vales, com ela sonharei eternamente, nas noites junto ao mar e no silêncio que das notas enchi da lira ardente. Dorme ali, minha paz, minha esperança, minha sina de amor morreu com ela, e o gênio do poeta, lira eólia, que tremia ao alento da donzela.
Tu esperanças, meu Deus, e o mundo agora se inunda em tanto sol no céu da tarde. Acorda, coração, mas no meu peito, lábio de morte murmurou, é tarde. É tarde, e quando o peito estremecia, sentir-me abandonado e moribundo. É tarde, ó ilusões da vida, morreu com ela da esperança o mundo. No leito virginal de minha noiva, quero nas sombras do verão da vida prantear os meus únicos amores, das minhas noites a visão perdida. Quero ali ao luar sentir passado, por alta noite a viração marinha, e ouvir, bem junto às flores do sepulcro, os sonhos de sua alma inocentinha. E quando a mágoa devorar meu peito, e quando eu morra de esperar por ela, deixai que eu durma ali e que descanse na morte, ao menos junto ao seio dela. Então, esse poema, como disse, né? Qual eram os temas de Álvares de Azevedo? As virgens, as donzelas, as moças belas, a boemia, a morte. Ele tinha obsessão pela morte, a poesia, o lirismo, o romantismo. Esses eram os trunfos de Álvares de Azevedo. Ele gostava muito de pôr em suas poesias como é que eu posso dizer? Essa coisa de falar sobre a morte, eu acredito que ele acreditava em uma outra vida, em uma outra existência após essa, porque ele tinha essa obsessão. Era como se a morte fosse um triunfo para ele. Eu nunca entendi bem ele ser tão jovem e ter essa paixão, essa curiosidade, essa vontade de falar a respeito da morte. Então, assim, tem outro poema dele aqui que eu acredito que é um dos mais conhecidos dele. E qualquer biografia que você procurar de Álvares de Azevedo, ou qualquer antologia que você procurar dele, você vai encontrar, que chama-se Lembranças de Morrer. Ele colocou aqui No More or Nevermore, de Shelley. Não sei se era de um poema, se dedicou para alguém. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que me nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o deserto de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas, de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam, quando em noites de febre endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela Virgem que sonhei que nunca aos lábios me encostei a face linda. Só tu, a mocidade, sonhara, do pálido poeta deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança, de nada gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha Virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado, e no silêncio derramei-lhes canto. Mas quando preludia a ave de aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. Então, esse Lembranças de Morrer é um poema muito conhecido de Álvares de Azevedo. Geralmente, quando você vai num lugar que tem uma antologia dele, é esse poema que você encontra. Tem outros que são conhecidos, mas eu dele mesmo, o que eu mais conheci foi esse poema aqui. Então, assim, sempre que eu comprava uma antologia com poetas brasileiros, o primeiro poema que eu achava era esse, Lembranças de Morrer, de Álvares de Azevedo. Um poeta de um grande coração, de sentimentos muito bons, uma pessoa que tinha primazia pela justiça, pelas causas sociais também, mas ele era poeta em tempo integral. Há poemas aí que eu acredito que veio da sua adolescência. E ele, como faleceu muito cedo, devido à vida boêmia que tinha, ele teve tuberculose. Enfim, muitos poetas, né, do romantismo, né, faleceram de tuberculose. Castro Alves e tantos outros. Mas Álvares de Azevedo era, assim, uma pessoa muito diferenciada nas suas coisas, nas suas questões. Se sabe muito pouco sobre ele. Sabe-se que tinha mãe, tinha uma irmã, as quais era tema de seus poemas também. E não se sabe se tinha uma musa definida. Ele tinha muitas musas, mas ele fazia questão de falar sobre o amor, né? Da maneira dele, da maneira como ele sentia. Ele gostava também, como Castro Alves, de enaltecer as pessoas, de falar sobre elas. A maioria desses poemas teve dona ou teve dono. Foram pessoas que ele encontrou, que achou interessante, foram pessoas que diziam alguma coisa que ele achava que fosse interessante. Então, assim, Álvares de Azevedo, Castro Alves e tantos outros são poetas que têm uma leveza na sua maneira de se expressar. Embora Castro Alves fosse mais aguerrido, fosse aquele poeta mais lutador, mais libertário, e Álvares de Azevedo já tem uma conotação diferente. Ele se prendia muito aos seus amores, à boemia, a vontade de... Era como se ele quisesse conhecer outros mundos fora de si mesmo, fora do seu próprio corpo. Era uma coisa que alguns livros dizem que ele tinha obsessão pela morte. Ninguém sabe por que disso, mas era uma coisa dele, né? Mas não deixa de ser um grande poeta, um grande escritor, e que vale a pena você ver a obra desse escritor tão jovem, mas com tanta garra, perseverança
e que nunca deixou de lado a poesia. E ele tinha a primazia pelos seus poemas, pela rima, pelo verso, ele tinha esse cuidado. Então é muito importante que a gente conheça a obra de Álvares de Azevedo, que é um dos poetas assim da nossa literatura muito lido, né? As pessoas mais jovens gostam muito da escrita dele, né? Da maneira como ele escreve, dos temas dele, que também é parecido com alguns do Casimiro de Abreu, que também morreu jovem, tinha quase os mesmos pensamentos que Álvares de Azevedo, e que também são poetas que foram muito bem aceitos até hoje. A juventude e as pessoas mais jovens gostam muito dos poemas pela rima fácil que eles tinham. E então, assim, viva Álvares de Azevedo, namastê, né, a ele, e reverencio sua obra, que está aí até hoje. Quantos séculos já passaram e continua aí acesa essa chama, pessoas lendo Álvares de Azevedo. É bom que cada vez aumente mais o número de pessoas tentando conhecer a sua poética. Vale a pena. Então, deixa o seu like, deixa a sua inscrição e venha participar conosco de mais um vídeo, no próximo vídeo, que continuaremos falando de Álvares de Azevedo. Nós vamos terminar esse livro dele, Lira dos 20 anos. Eu pretendo ler até o último poema, porque vale a pena. Foi um livro que ele lutou muito para que fosse escrito e era um sonho que ele tinha. Então, assim, é uma alegria poder ler Álvares de Azevedo. Então, era isso que eu tinha para agora. Então, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, o que você achou, se você não gosta desse tipo de poema, dessa etapa da literatura brasileira, que foi o romantismo, que ele estava inserido nesse movimento. Se você gosta, se você não gosta, deixa a sua inscrição, deixa o seu like e vamos para frente, que temos muita coisa boa para lermos ainda. Valeu!